Em Brasília, 19 horas. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Segunda-feira, 13 de fevereiro de 2017. E vamos ao destaque do dia. O presidente Michel Temer disse hoje que qualquer ministro denunciado pela Operação Lava Jato vai ser afastado do cargo. Portanto, eu faço essa declaração para dizer que o governo não quer blindar ninguém e não vai blindar. E você também vai ouvir na Voz do Brasil de hoje. O governo vai enviar ao Congresso o projeto para regulamentar direito à greve dos servidores públicos. Depois de garantir a ordem no Espírito Santo, Forças Armadas vão atuar no Rio de Janeiro. Ney Pereira. O presidente Temer autorizou o envio de militares para o estado. Eles vão atuar na região metropolitana da capital. Daqui a pouco eu volto com mais informações. Vamos falar ainda de novos critérios adotados pelo Ministério da Saúde para identificar os sintomas e iniciar logo o tratamento do câncer em crianças e adolescentes. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gláucia Gomes e Ayrton Medeiros. E para assistir a gente ao vivo na internet, basta acessar www.voz.gov.br. O ministro que for denunciado na Operação Lava Jato vai ser afastado do governo. A afirmação é do presidente Michel Temer, que fez uma declaração à imprensa para falar mais uma vez que o governo federal não tem qualquer influência na operação, que investiga corrupção e desvios de dinheiro da Petrobras. O presidente também afirmou que pretende mudar a regulamentação do direito de greve dos trabalhadores do serviço público. A mudança não atinge os policiais militares do Espírito Santo, que já são proibidos por lei de entrar em greve. Na declaração à imprensa, o presidente Michel Temer voltou a afirmar que o governo não vai interferir nas investigações da Operação Lava Jato. Quero anunciar em caráter definitivo, e talvez pela enésima vez, que o governo jamais poderá interferir nessa matéria e corre por conta da Polícia Federal, inauguralmente, do Ministério Público e do Judiciário. No caso de possível denúncia de qualquer ministro na Operação Lava Jato, Temer foi claro: o governo não vai proteger ninguém. O presidente afirmou que vai afastar de forma provisória o ministro que for denunciado e, em definitivo, se o ministro virar réu. Em um processo na Justiça, o primeiro passo é a denúncia no Ministério Público, quando considera que existem provas de que um crime foi cometido por alguém. Caso o juiz que julga o caso aceite a denúncia, o investigado vira réu e então responde a um processo. Segundo Temer, o afastamento vai ser definitivo, independente do julgamento final. O governo não quer blindar ninguém e não vai blindar. Apenas não pode aceitar que a simples menção inauguradora de um inquérito, para depois inaugurar uma denúncia, para depois inaugurar um processo, já seja de molde a incriminá-lo em definitivo e, em consequência, afastar o eventual ministro. Michel Temer anunciou ainda que o governo vai encaminhar ao Congresso Nacional um projeto de lei que regulamenta o direito à greve. Segundo ele, falta regulamentação sobre o tema. Pela Constituição, certos serviços essenciais não podem ficar paralisados. E até hoje, embora haja muitos projetos correndo pelo Congresso Nacional, nós vamos adicionar mais um projeto para que possa ser examinado pelo Congresso Nacional. Eu sei, e todos sabemos, que o Supremo Tribunal Federal, em vários momentos, já se manifestou sobre essa matéria, em face precisamente da omissão, da não realização ou da não aprovação de um projeto disciplinador do texto constitucional. Temer explicou ainda que o projeto não diz respeito à greve dos policiais militares no Espírito Santo na última semana. A Constituição Federal já proíbe que militares façam greve. Reportagem Mara Kenup. E o presidente Michel Temer voltou a falar sobre a atuação das Forças Armadas nas ruas das cidades do Espírito Santo. Temer afirmou que as tropas do Exército, Marinha e Aeronáutica estão garantindo a segurança e que elas podem ser enviadas para outros estados em casos de desordem.
No entanto, o presidente espera que os policiais militares cumpram a sua missão, a de garantir a lei e a ordem. Por isso que eu espero que em outras oportunidades haja um comportamento tal que eles possam cumprir a sua missão constitucional, independentemente da participação de natureza federal. E a situação no Espírito Santo começa a ficar mais tranquila. Depois de um acordo entre o governo do estado e representantes dos policiais, a polícia está voltando às ruas. O governo acompanha de perto a situação por lá. Ministros estiveram em Vitória neste final de semana para ajudar a solucionar a crise de segurança. Ônibus voltaram a rodar. Escolas, postos de saúde e outros órgãos públicos reabriram as portas. Aos poucos, moradores do Espírito Santo retomam a rotina após a onda de violência que tomou conta do estado desde que a Polícia Militar iniciou uma paralisação 10 dias atrás. Nesta segunda-feira, 1.200 policiais voltaram para as ruas. Eles se somam aos mais de 3.000 integrantes das Forças Armadas e da Força Nacional que atuam no estado em razão da crise. Neste domingo, o presidente Michel Temer se reuniu com ministros da área de segurança para avaliar a situação no Espírito Santo. O ministro da Defesa, Raul Jungmann, afirmou que a ordem e a segurança pública estão recuperadas no estado e que os militares ainda ficam mais um pouco por lá. Nós estamos com 3.130 homens e nós não vamos sair de lá enquanto não esteja assegurada de maneira permanente a ordem pública e a segurança, o respeito à vida e à propriedade no Espírito Santo. O ministro lembrou que a segurança pública é de responsabilidade dos estados, mas que o governo federal está pronto a atuar sempre que necessário. Jungmann também afirmou que o governo está monitorando outros estados. Afora o Rio de Janeiro, tudo segue normal nas outras unidades da federação, não havendo indícios de contágio ou qualquer outra possibilidade de repetição até aqui do que aconteceu no Espírito Santo. Hoje, o ministro em exercício da Justiça e Segurança Pública, José Levi Melo do Amaral Júnior, voltou a Vitória para conversar com autoridades capixabas. Reportagem, Ney Pereira. E hoje, mais cedo, o presidente Michel Temer autorizou o envio de tropas das Forças Armadas para reforçar a segurança no Rio de Janeiro. O repórter Ney Pereira está no Palácio do Planalto e tem os detalhes ao vivo. Boa noite, Ney. Boa noite, Glaucia e ouvintes da Voz do Brasil. As Forças Armadas vão atuar em garantia da lei e da ordem na região metropolitana da capital. O pedido de envio das tropas foi feito na manhã desta segunda-feira pelo governador do estado, Luiz Fernando Pezão, durante reunião com o presidente Michel Temer aqui no Palácio do Planalto. O governador disse que os militares vão ajudar na segurança da cidade durante o carnaval. A Polícia Militar trabalhou nesses dias todos, mais de 97% do efetivo da Polícia Militar se desdobrando com o jogo do Flamengo, praia lotada, 40 blocos de carnaval desfilando. É muito difícil fazer esse patrulhamento e a Polícia Civil, a Polícia Militar estiveram na rua. Agora, são períodos difíceis, tanto que hoje eu pedi ao presidente Michel Temer reforço das Forças Armadas para nos ajudar nesses próximos, até depois do Carnaval, porque é um período que a cidade está muito cheia. A Força de Segurança Nacional já está no Rio de Janeiro já há 3 semanas. A gente quer reforçar cada vez mais o policiamento. O ministro da Defesa, Raul Jungmann, segue amanhã pela manhã para o Rio de Janeiro para participar da reunião para definir toda a logística da operação. Às 11 horas da manhã, o ministro concede entrevista coletiva na sede do Comando Militar do Leste, na capital, onde vai detalhar os locais e o tempo de atuação das tropas. Familiares de policiais militares estão nas portas de batalhões desde a semana passada e pedem melhores condições de trabalho, entre outras reivindicações. Apesar do protesto, o policiamento está sendo feito nas ruas do Rio de Janeiro. Ao vivo, Ney Pereira. A inflação deste ano deve ficar em 4,47%. Esta é a estimativa de economistas do mercado financeiro que baixaram o índice com base no último resultado da inflação divulgado na semana passada. Com isso, o mercado financeiro passou a estimar que a inflação ficará abaixo do centro da meta, fixada em 4,5%. Essa meta não é atingida desde 2009. Além disso, o mercado financeiro manteve a previsão para a taxa básica de juros da economia, a Selic. Segundo especialistas, em 2017, ela deve ficar em 9,5%.
Hoje, os juros estão em 13%. E a estimativa dos economistas faz parte do boletim Focus, divulgado hoje pelo Banco Central. Para o governo, esses números mostram que o Brasil está entrando nos trilhos, na rota de crescimento econômico. Resultado do trabalho da equipe econômica e das reformas que vêm sendo propostas. E se a inflação vem numa trajetória de queda, aliviando o bolso dos consumidores, com isso também vem a queda na taxa básica de juros. E com juros e inflação caindo, a tendência é o aquecimento do consumo no país. Nós conversamos com alguns especialistas que confirmam esse cenário. É o reajuste de preços que determina o ritmo da inflação. O IPCA, Índice de Preço ao Consumidor Amplo, é oficial no Brasil. Para chegar a esse indicador, o IBGE analisa 9 tipos diferentes de despesas, como explica o economista da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, Luiz Fernando Mendes. Os alimentos têm um peso muito grande, essa é a primeira grande despesa de uma família. Transporte, educação, o próprio custo com a manutenção da habitação, da moradia. Em 2016, a despesa alimentação e bebidas registrou alta de 8,6%, abaixo dos 12% registrados em 2015, o que permitiu que a inflação fechasse o ano passado em menos de 6,3%, a mais baixa desde 2013. Contribuíram para a queda os preços do tomate, da batata inglesa e da cebola, além de outro produto, como lembra a supervisora de vendas de São Paulo, Natália Cabulon. No supermercado dá para olhar que assim, até o feijão deu uma diminuída. Com a inflação perdendo o fôlego, os juros também começaram a cair. De novembro do ano passado a janeiro deste ano, o Banco Central reduziu a taxa em 1,25 ponto percentual. No fim deste mês, o Banco Central se reúne mais uma vez. Para o economista da Associação Comercial de São Paulo, Marcel Solimeu, a tendência é de mais uma redução. Para determinados produtos de maior valor, a taxa de juros é muito importante. Então, a expectativa de que os juros vão continuar caindo acaba beneficiando o comércio desses bens. Juros menores significam crédito mais barato e consumo maior, já que as prestações tendem a ficar menores. Reportagem Paulo La Sálvia. 19h13 no horário brasileiro de verão. Sinais e sintomas do câncer em crianças e adolescentes são comuns a outras doenças. Por isso, muitas vezes é difícil identificar rapidamente. Pensando nisso, o Ministério da Saúde quer que os profissionais adotem novos critérios de atendimento. Nós vamos detalhar esse assunto daqui a pouquinho. Não saia daí. Você já ouviu falar em identidade jovem? Então, jovens de baixa renda podem tirar esse documento e ter acesso a vários benefícios. 16 milhões de pessoas em todo o país têm direito. Saiba mais no nosso quadro Pra Você, Cidadão de hoje. Vamos ouvir. Pra Você, Cidadão. A identidade jovem, conhecida como ID Jovem, é o documento emitido pelo governo federal para pessoas de baixa renda que tenham entre 15 e 29 anos de idade. Ele dá acesso a 2 benefícios garantidos pelo Estatuto da Juventude. O primeiro é a meia entrada, que é o direito a comprar pela metade do preço ingressos de cinema, eventos culturais, esportivos e de lazer. Quem tem o documento também pode viajar de graça em linhas interestaduais e convencionais, de ônibus, barcas ou trens. Para tirar a identidade jovem, é preciso ter renda familiar mensal de até 2 salários mínimos. Também é necessário estar inscrito há pelo menos 24 meses no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, o CadÚnico. Se você atende a esses requisitos, peça o seu documento pelo site www.juventude.gov.br/IDjovem. Você também pode baixar o aplicativo ID Jovem no seu celular, informando seus dados e solicitando seu cartão virtual. Mirna Ledo, para a Voz do Brasil.
Começou hoje o calendário de pagamento da parcela de fevereiro do Bolsa Família. Neste mês, muitas famílias começaram a receber o benefício. A fila foi zerada depois que o Pente Fino cancelou pagamentos a quem não tinha direito. São pessoas como a Cirlei Amaral. Ela aguardava na fila para ter acesso ao benefício e, a partir de fevereiro, irá receber pela primeira vez. A Cirlei conta que o Bolsa Família irá ajudar nas despesas com os estudos da filha de 8 anos. O que vai me ajudar bastante sobre a educação, como eu pago aluguel também, as coisas são mais difíceis. Então, para mim, vai ser uma ajuda muito importante. Precisa de uma cartolina, já aconteceu no ano passado, eu não poder ter ajudado ela com uma simples cartolina. Para incluir pessoas que aguardavam na fila como a Cirlei, é que o Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário vem aperfeiçoando a gestão do programa. O Pente Fino, realizado a partir do cruzamento de informações de diversas bases de dados do governo, identificou mais de 1.100.000 famílias que tinham renda superior ao que declaravam ao Cadastro Único e não se enquadravam mais nas regras do Bolsa Família. Estas pessoas tiveram o benefício bloqueado ou cancelado. Em janeiro, foram incluídas no programa todas as 460.000 pessoas que estavam à espera do Bolsa Família. O ministro Osmar Terra afirma que o processo de cruzamento de dados será permanente para que a fila de espera seja cada vez menor e o Bolsa Família seja pago sempre para quem realmente precisa. Então nós fizemos um grande esforço de gestão, de fazer um pente fino aí para ver quem realmente precisa e tem que ter o Bolsa Família, quem não precisa dele para sobreviver. E conseguimos com isso abrir um espaço para que todas as pessoas que estavam na fila de espera e que realmente precisam fossem atendidas. O pagamento do Bolsa Família acontece de forma escalonada. No primeiro dia, podem sacar os beneficiários que possuem o número de identificação social UNIS com final 1. No segundo dia, os com final 2 e assim por diante. Reportagem Carolina Graziadei. Este mês, o programa vai injetar mais de 2 bilhões de reais na economia do país. Mais de 13 milhões de famílias recebem o Bolsa Família. Em qualquer doença grave, quanto antes o paciente iniciar o tratamento, maiores as chances de cura. E no caso do câncer infanto-juvenil, o Ministério da Saúde lançou um novo protocolo para o diagnóstico precoce da doença. Com esses critérios, o governo quer entender o aumento dos casos para determinar as melhores soluções. A estudante Paola da Costa, do Rio de Janeiro, descobriu no ano passado que tinha um tumor na perna. De lá para cá, a jovem de 16 anos faz quimioterapia, mas enfrenta a luta contra o câncer com um sorriso no rosto. Em nenhum momento me abalei nem nada, não. Fiquei bem. Leonardo Barbosa, de 17 anos, teve o mesmo tipo de câncer e a mesma confiança ao enfrentar a doença. Nada que você não possa resolver se você quiser mesmo, de verdade. Estimativas do Ministério da Saúde indicam que em 2016 ocorreram no Brasil cerca de 12.600 casos novos de câncer em crianças e adolescentes até os 19 anos. Entre os tipos mais comuns da doença nessa faixa etária estão as leucemias, os linfomas e os tumores do sistema nervoso central. Os dados estão no protocolo de diagnóstico precoce do câncer pediátrico, lançado pelo Ministério da Saúde para auxiliar os profissionais a conduzir casos suspeitos e confirmados da doença. E o diagnóstico precoce é fundamental para o sucesso no tratamento do câncer infanto-juvenil, tarefa que envolve médicos e familiares. É o que afirma a chefe do Serviço de Oncologia Infantil do INCA, Cima Ferman. Olhem para a criança e que prestem atenção nas queixas da criança para que o paciente possa rapidamente ser encaminhado para um centro de tratamento. Para aprimorar o tratamento da doença, o Instituto Nacional de Câncer, que faz parte da rede pública de saúde, inaugurou uma nova ala infanto-juvenil. O local, na sede do INCA, no Rio de Janeiro, foi reformado. E, de acordo com o secretário de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde, Francisco de Assis Figueiredo, outros investimentos estão sendo feitos pelo governo federal. Conseguimos ampliar aquilo que a população precisa, entre outros serviços, mas foram 79 serviços de oncologia no país. Estamos lançando os registros de câncer no Brasil, um protocolo também para ajudar a atenção básica na detecção do câncer. O protocolo de diagnóstico precoce do câncer pediátrico, lançado pelo Ministério da Saúde, está disponível na internet no endereço saude.gov.br. Reportagem Thaísa Dias.
A Operação Verão da Marinha está nas praias de todo o país. A ação é realizada todos os anos nas áreas onde, nesta época, circulam mais embarcações de esporte e recreio. O objetivo é aumentar a segurança de tripulantes, passageiros e banhistas e evitar acidentes. Durante o verão, aumenta nas praias de todo o Brasil o tráfego de lanchas e motos aquáticas, também conhecidas como jet skis. E a Marinha está de olho nessas embarcações. Nos últimos 3 verões, elas representaram mais de 70% do número de acidentes registrados. Por isso, a Operação Verão 2016-2017 da Marinha mobiliza militares em todo o país para verificar o cumprimento das regras de segurança de navegação, como explica o diretor de Portos e Costas, Vice-Almirante Lima Filho. Nós conversamos com os proprietários, buscando passar para eles da importância de cumprir todas as normas da autoridade marítima. O marinheiro Fernando Silva foi um dos condutores abordados pela fiscalização da Marinha e garantiu estar sempre em dia com as obrigações. O barco da vela tem prioridade, temos que ter coletes em dia, documentação tem que estar em dia, o seguro, extintores, principalmente os extintores da casa de máquina tem que estar em dia. Para uma navegação mais segura, a Marinha recomenda que o condutor mantenha a embarcação a mais de 200 metros da praia, tenha sempre em mãos documentos obrigatórios, conduza dentro do limite de velocidade e faça a manutenção da embarcação regularmente. Reportagem Natália Mello. 19h21 no horário brasileiro de verão. E hoje é dia de festa aqui pra gente, né, Glaucia? É verdade, Ayrton. Hoje é o Dia Mundial do Rádio. A data foi criada em 2012 para lembrar o rádio como esse meio é essencial de informação, diálogo e prestação de serviços. E o Brasil comemora a data levando mais qualidade de áudio a você. 70% das rádios do país já migraram da AM para FM. E nesta semana, rádios de Santa Catarina também vão ser beneficiadas com a mudança de frequência. Oi, boa noite, ouvintes da Voz do... Oi, vocês estão me ouvindo? Sabe quando você sintoniza uma rádio para acompanhar um jogo de futebol ou noticiário e os ruídos dificultam e até impedem de entender o que estão falando? Muito provavelmente você está ouvindo uma rádio AM. A necessidade de garantir mais qualidade às transmissões gerou, nos últimos anos, a migração das rádios AM para FM. Com a mudança, é possível, por exemplo, sintonizar emissoras em tablets e celulares. Das 1.781 emissoras AM do Brasil, mais de 70% já pediram a alteração ao governo federal. O coordenador-geral de pós ou TORGAS do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Altair de Santana Pereira, explica que a migração é um presente, tanto para ouvintes quanto para as rádios. Os ouvintes estão ganhando com a melhor prestação de serviço. Vai haver uma integração agora com celulares, sons automotivos e diversos dispositivos eletrônicos, né? O que não era possível com as estações em AM. E para as rádios vai se ter agora um baixo custo para a instalação e para a manutenção das estações e também um baixo consumo de energia. As emissoras interessadas em fazer a mudança de AM para FM precisam pedir autorização ao Ministério da Ciência e Tecnologia. Em Santa Catarina, 11 emissoras já migraram e mais 15 vão ser beneficiadas nesta sexta-feira. O presidente da Associação Catarinense de Emissoras de Rádio e Televisão, a CAERT, Marcelo Correia Petrelli, lembra que é preciso sempre se reinventar. E o rádio continua existindo, mas, importante, só existe aquele que se reinventa, aquele que se readapta. Marcelo Correia lembra a proximidade do rádio com a comunidade e com os ouvintes, nessa tarefa de levar informação e entretenimento. No teu cotidiano, que você naturalmente precisa saber todos os dias o que está acontecendo, socialmente, economicamente, politicamente, porque é ali que você vive, tem a sua família, estuda e trabalha, este é ser. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. Supremo Tribunal Federal nega em pedido liminar
Vaga para Partido dos Trabalhadores na mesa diretora da Câmara. Ex-marido deve pagar aluguel à ex-mulher porque ele tem uso exclusivo de imóvel do casal. Banco é condenado a indenizar empregado por exigir trabalho durante greve. Agora em Brasília, 7h25. Boa noite, eu sou Uliana Gomes. E eu sou Johnny Luna. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, negou o pedido do Partido dos Trabalhadores para que fosse garantida vaga de titular do PT na mesa diretora da Câmara. O partido alega ter direito à cadeira por liderar a minoria parlamentar na casa. Lucas Scherer. Na decisão, o ministro Ricardo Lewandowski afirmou não haver suspeita de lesão grave ou de difícil reparação aos direitos do partido nesse caso, o que não justificaria, então, uma liminar, ou seja, uma decisão urgente e provisória para alterar a composição da mesa diretora da Câmara dos Deputados. O ministro do Supremo Tribunal Federal ainda lembrou que uma possível interpretação do regimento interno da Câmara é a de que os suplentes também fazem parte da mesa diretora. Sendo assim, supriria a necessidade de um membro da minoria na composição da mesa, já que o PT possui o terceiro suplente de secretário. O ministro Ricardo Lewandowski ainda ressaltou o entendimento de que questões relativas ao regimento interno da Câmara dos Deputados precisam ser resolvidas pelo Legislativo. Homem deve pagar aluguel à ex-mulher porque ele tem uso exclusivo do imóvel do casal. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça, que aceitou o recurso da mulher após ação de divórcio. Fátima Uchoa. O relator ministro Raul Araújo Filho considerou que após a separação judicial do casal, a situação jurídica dos bens passa a ser regida pelas regras comuns da compropriedade, ou seja, quando os bens têm mais de um dono. Segundo o ministro, nesse caso, o aluguel pode sim ser cobrado, desde que a parte que pertence a cada um tenha sido definida por qualquer meio inequívoco. A quantia a ser paga pelo homem deve corresponder a 50% do valor de mercado do aluguel mensal do imóvel pertencente ao casal. Banco é condenado a indenizar empregado por exigir trabalho durante greve. A decisão é da 8ª turma do Tribunal Superior do Trabalho, que fixou o valor em R$20 mil. Priscila Peixoto. A quantia foi definida pela Justiça do Trabalho do Paraná após confirmar denúncia do bancário de que os superiores o proibiam de realizar greve. Uma testemunha confirmou as condutas da instituição. De acordo com a decisão seguida pela 8ª turma do TST, o banco atentou contra o direito de greve previsto na Constituição ao coagir empregados a não participar das paralisações. Menina deve ser indenizada por ter perna amputada após erro médico. A paciente tinha apenas 10 anos à época do fato. Michele Chapa. A menina foi ao hospital após sofrer queda e ter fratura exposta na tíbia, mas o médico que a atendeu apenas enfaixou o local e aplicou uma injeção. Dias depois, a criança voltou ao hospital com febre. Outros médicos constataram a necessidade de amputação da perna por complicações causadas por bactérias. Por isso, a Justiça de Minas Gerais condenou o hospital e o médico que atendeu a menina a pagar R$100 mil por danos morais e estéticos e a pagar pensão mensal no valor de um salário mínimo. Empresa de telefonia deverá ressarcir em dobro por cobrança de serviço não contratado. A operadora cobrou mais de R$300 indevidamente da consumidora. Carlos Ribeiro. A cliente disse que a cobrança foi por ligações internacionais, mas ela já havia solicitado o bloqueio desse serviço para a operadora. Ao condenar a empresa de telefonia, a Justiça do Distrito Federal considerou o Código de Defesa do Consumidor e ressaltou que quando houver pagamento indevido, o cliente tem o direito de receber o valor em dobro. Em São Paulo, professora difamada por alunos em rede social deve ser indenizada em R$60 mil. Os alunos criaram um perfil falso com nome e fotos da educadora e lá foram feitos vários xingamentos e insultos. A justiça entendeu que a professora teve a honra e a imagem desrespeitadas. Os valores deverão ser pagos pelos pais dos estudantes que são menores de idade. Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno, e também pela internet. Acesse www.radiojustiça.jus.br e siga pelo Twitter. twitter.com/radiojustiça. A você uma boa noite. Boa noite. Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado. Segue para análise da Câmara projeto que cria a Política Nacional de Combate ao Desperdício de Alimentos. Senadores defendem propostas que alteram regras de indicação e nomeação de ministros do STF. José Aníbal afirma que atuais leis trabalhistas estimulam desemprego e baixos salários. Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Boa noite. Boa noite. Seguiu para análise da Câmara dos Deputados projeto aprovado pelo Senado que tem o objetivo de combater o desperdício de alimentos. Por meio de uma política nacional de combate ao desperdício de alimentos, a proposta prevê a punição de quem joga comida fora e busca dar segurança jurídica para quem fizer doações. Detalhes com o repórter Bruno Lourenço. O projeto de lei dá diretrizes para a realização de convênios e parcerias entre governo e sociedade para estimular a conscientização da população e das empresas sobre o desperdício de alimentos. O Senado promoveu audiências públicas sobre o tema, onde convidados levantaram problemas, como as enormes perdas que são verificadas no campo, no transporte e na comercialização de alimentos. Os especialistas apontaram várias iniciativas no mundo em favor de um consumo consciente, como estabelecimentos especializados em produtos vencidos no que se refere à aparência, textura e aroma, mas ainda seguros para o consumo. A senadora Ana Amélia, do PP Gaúcho, falou de medida semelhante que viu na França. O que os franceses criaram? É a campanha da fruta feia. Então eles colocam aquelas frutas que não são tão bonitas aos olhos, mas que são saudáveis, estão sadias para consumo sem problema, e ali ela vai numa gôndola separada, a fruta feia. É dito, eu sou feia, mas eu sou boa, eu sou feia, mas sou boa. E aí vende aquela fruta por um preço 30% menos. O projeto de lei também altera a Lei de Crimes Ambientais e a Lei Nacional de Resíduos Sólidos para punir com multa o descarte de alimentos próprios para o consumo. A proposta ainda isenta os doadores de boa-fé da responsabilidade por eventuais danos que os alimentos possam acarretar e admite a dedução de parte das doações da base de cálculo do imposto de renda. E amanhã, na Comissão de Constituição e Justiça, o senador Eduardo Braga, do PMDB do Amazonas, deverá ler o seu relatório referente à indicação de Alexandre de Moraes para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Após a leitura, haverá um pedido de vista coletivo com o objetivo de dar prazo para que os demais senadores da comissão analisem a indicação. A ideia é votá-la na quarta-feira da próxima semana. E se depender de uma proposta de emenda à Constituição do senador Lazier Martins, do PSD Gaúcho, as regras para a indicação de ministro do STF devem mudar, com o objetivo de reduzir a interferência do Poder Executivo no Judiciário. Pela proposta, a indicação do presidente da República sairá de uma lista tríplice aprovada por um colegiado formado pelos presidentes dos tribunais superiores, do Tribunal de Contas da União e do Conselho Federal da OAB e pelo Procurador-Geral da República. Além disso, a PEC prevê um mandato de 10 anos para os ministros do STF, sendo vedada a recondução para o cargo, como lembra Lazier Martins. Nada contra o candidato que é apontado, mas sim pela repetição disso que vem se tornando um vício na justiça brasileira, isto é, a entrada da política na justiça, a política tomando o lugar da justiça. Já na opinião do senador Regufe, que representa o Distrito Federal, os cargos de ministro dos Tribunais Superiores e do Tribunal de Contas da União deveriam ser preenchidos por concurso público e os aprovados deveriam ter mandato de 5 anos. Não teríamos as influências político-partidárias que nós temos hoje nessas indicações, que faz com que, muitas vezes, o escolhido fique devendo favores ao presidente que o indicou e também aos senadores que aprovaram essa indicação. O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, anunciou que na próxima semana vai apresentar um substitutivo global à proposta de reforma da Previdência, encaminhada pelo governo ao Congresso Nacional. Para ele, o que vai provocar a quebradeira na Previdência Social é justamente o projeto do governo que muda as regras de aposentadoria. Paim entende que os trabalhadores que já cumpriram os requisitos vão correr para se aposentar, movimento que pode gerar mais despesas para o sistema. E, ao mesmo tempo, os mais jovens já questionam a necessidade de contribuição para a Previdência Pública, pois acreditam que jamais conseguirão se aposentar com as regras propostas pelo governo, disse o senador.
essa proposta só interessa, e todos nós sabemos, que é o sistema financeiro. Todos nós sabemos. Tem quem não saiba. É só ver o quanto que aumentou a propaganda em rádio e televisão em matéria de previdência privada, incentivando as pessoas, dizendo, olha, já que a previdência vai quebrar mesmo. O senador José Aníbal, do PSDB de São Paulo, afirmou que será um desafio uma eventual reforma da legislação trabalhista, cujo texto atual foi elaborado num período em que as relações de trabalho e emprego eram totalmente diversas das atuais. Para ele, o discurso de que a lei trabalhista garante benefícios aos trabalhadores é falsa, porque, na verdade, estimula o desemprego e as baixas remuneração e produtividade. Enquanto no Brasil são ajuizadas anualmente 3 milhões de ações trabalhistas, no Japão são apenas 20 mil e nos Estados Unidos 70 mil, comparou José Aníbal. Para ele, o país deveria adotar mecanismos já existentes na França, como a prevalência do acordado sobre o legislado e a jornada de trabalho semanal de 60 horas, caso haja acordo entre empregados e empregadores. Eu não vou dizer nenhuma novidade aqui, mas se todos que procuram a Justiça do Trabalho recebessem diretamente no guichê o valor reclamado, o total a ser pago seria inferior ao custo da Justiça do Trabalho. É uma justiça que custa mais caro do que aquilo a que ela estaria destinada a resolver, arbitrar, agilizar. E um projeto do senador Cássio Cunha Lima, do PSDB da Paraíba, pode obrigar as empresas a oferecer sinal de telefonia nas estradas estaduais e federais sem custo adicional. Atualmente, a Anatel somente exige o oferecimento desse serviço nos locais onde as rodovias cortam as sedes dos municípios. Segundo Cássio Cunha Lima, é possível garantir o sinal contínuo e de boa qualidade com o compartilhamento de antenas. Na opinião dele, o momento para discutir essa proposta é adequado, uma vez que provavelmente o plenário do Senado deverá analisar a Lei Geral de Telecomunicações. Então, dentro desse plano de expansão, as empresas estarão obrigadas a cumprir as cláusulas contratuais que estabelecem esses investimentos de forma frequente e de maneira constante. Estamos num momento e num ambiente muito propício para que, no bojo dessa discussão, possamos introduzir esta obrigatoriedade. Um país com muitos advogados e poucos engenheiros. Esse é o quadro atual no Brasil, segundo os senadores que compararam os números de graduados nas duas áreas. Repórter Carlos Pena Brechanini. A falta de engenheiros como pessoal técnico diretamente ligado aos projetos do desenvolvimento nacional foi muito destacada por senadores. Por outro lado, o Brasil tem um grande número de estudantes que concluem a graduação em áreas destinadas à chamada burocracia legal, como contabilidade e advocacia. O senador Raimundo Lira, do PMDB da Paraíba, comparou o Brasil com a China, que forma pessoal técnico em proporções muito maiores. A China está formando 4 milhões de chineses por ano. Desses 4 milhões, 500 são engenheiros. A última estatística que eu tomei conhecimento aqui no Brasil era em torno de 4 a 5% de engenheiros. O que nós temos hoje aqui no Brasil é o maior número de faculdades de direito do mundo. Na China, que tem 1.382 bilhões de habitantes e é um dos 5 membros dos BRICS, que reúne também o Brasil, a Rússia, a Índia e a África do Sul, o governo considera estratégica a formação de pessoal técnico para modernização econômica. O senador Cristóvão Buarque, do PPS do Distrito Federal, também lamentou o fato do sistema brasileiro privilegiar a burocracia e não as áreas técnicas. O sistema de saúde gasta muito mais do que era preciso, porque não fizemos saneamento na hora certa. Também nossas empresas gastam muito mais com advogados do que com engenheiros, porque nós criamos um sistema tão complexo de legislações que é necessário uma quantidade imensa de advogados e contadores só para fazer as coisas não errarem. No Brasil, todos os anos, cerca de 800 mil estudantes concluem o curso superior, sendo apenas 40 mil engenheiros, segundo o Conselho Federal de Engenharia. Jornal do Senado. Apresentação Marluce Ribeiro e Tiago Medeiros. Áudio Eliseu Caires. O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite. Boa noite. Jornal Câmara dos Deputados.
Partidos políticos e recursos no exterior voltam à pauta do plenário. Líderes defendem combate à corrupção e aprovação de reformas. Parlamentares cobram medidas para melhorar a segurança pública. Boa noite. A crise da segurança pública no Brasil preocupa Rocha, do PSDB do Acre. De acordo com o parlamentar, o aumento do número de facções criminosas e a falta de controle das fronteiras demonstram a falência do Estado no combate à violência. Rocha observa que o problema da segurança pública só será resolvido quando os governos federal e estaduais tratarem o setor como prioridade. Acredito que os estados e o próprio governo federal ainda não deu a prioridade devida à segurança. Nós temos alguns programas pontuais, mas a verdade é que a segurança pública tem que ser tratada como alguma coisa sistêmica, que vai além das polícias. Nós temos que ter programas de segurança pública na educação, na saúde, na geração de empregos, que é importante também. Isso é uma coisa sistêmica, mas nós estamos pecando até mesmo no combate pelas forças policiais. Acho que é cobrado do executivo que assuma o seu papel. Para controlar o aumento da violência, Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, defende um plano de segurança pública mais eficiente e que realmente combata os índices que equiparam o Brasil a países em guerra. Na avaliação do parlamentar, os números são alarmantes. Nós precisamos melhorar a segurança pública no Brasil. O número de assassinatos nos últimos 5 anos é maior que o de mortes na guerra da Síria no mesmo período. É um assassinato a cada 9 minutos. Além disso, o Brasil registrou 125 estupros por dia. É uma mulher violentada a cada 12 minutos. O sentimento de insegurança se tornou rotina na vida dos brasileiros. Consumidor. A Câmara analisa projeto de Luiz Carlos Rauli, do PSDB do Paraná, que dispõe sobre a publicidade para crianças de até 12 anos. O deputado afirma que a regulamentação é fundamental para proteger crianças e adolescentes cada vez mais estimulados a consumirem produtos que estão fora do alcance financeiro da maioria das famílias. Atinge uma criança para o consumismo, começa a oferecer produtos, começa a oferecer brinquedos, roupas e etc. para crianças que não têm poder aquisitivo. 85, 90% das crianças brasileiras não têm poder aquisitivo, os seus pais, para comprar aquilo que está sendo ofertada na televisão brasileira com as propagandas, publicidade infantil muito bem feitas. As crianças são vulneráveis até 12 anos. Luiz Carlos Rauli disse que vai atuar também contra a legalização dos jogos de azar no Brasil. Para o deputado, a medida pode aumentar o vício de jogar, além de ameaçar a família e facilitar a prática de crimes. Política. Rede Sustentabilidade, o Partido Ecológico Nacional, também já tem novos líderes na Câmara. Os deputados destacam as prioridades com as quais as bancadas trabalharão neste início de ano. Acompanhe a reportagem. Com 4 deputados, a rede escolheu o deputado João Derli, do Rio Grande do Sul, para comandar a bancada. Ele cumpre o seu primeiro mandato na Câmara. O parlamentar afirmou que as prioridades do partido para 2017 incluem a luta contra a corrupção e contra os chamados retrocessos do atual governo. Nós vamos manter totalmente contrário à reforma da Previdência, porque, novamente, as ações, geralmente, do Executivo acaba ferindo sempre o lado mais fraco da sociedade, que é a população mais necessitada. Então, nós não debatemos as questões da tributação real sobre o lucro de dividendos que países desenvolvidos aplicam, né? E a nossa aplicação dos nossos impostos fica muito restrito ao serviço e fazendo sempre que as pessoas mais pobres acabem tendo prejuízo maior. Além das críticas à reforma previdenciária e trabalhista, João Derli defende uma ampla reforma política que altere o sistema de coalizões partidárias. Já a prioridade do PEN é ajudar a aprovar as reformas enviadas pelo Executivo. Segundo o deputado Júnior Marreca, do Maranhão, o partido também defende uma reforma política. A gente compõe a base do governo. Então, a nossa pauta principal é a pauta que o governo está apresentando. Tivemos uma pauta vasta no ano passado. Esse ano nós temos uma pauta muito importante que
é a reforma da Previdência, e nós sabemos que precisa se fazer uma reforma. Talvez não seja a reforma que o governo apresenta, mas a gente precisa fazer algum tipo de reforma. Precisamos tentar ajustar as contas da Previdência. Júnior Marreca disse ainda que uma das prioridades do partido neste ano é discutir a medida provisória do Refis, que acaba de ser apresentada. Segundo ele, no ABC Paulista, 70% das empresas não conseguem tirar uma certidão. Isso está se espalhando pelo país todo. Além de nortear a discussão e as votações de propostas, os líderes dos partidos acumulam uma série de atribuições importantes na Câmara, principalmente ligadas à articulação política e ao trabalho de unificação do discurso partidário. Durante as votações, cabe ao líder expressar a opinião de quem ele representa: o partido, o bloco parlamentar, o governo ou a oposição. Ele também participa do Colégio de Líderes, órgão que, entre outras atribuições, define a pauta de votações do plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier. Entenda o Congresso. Quando um projeto é posto em votação no plenário, a primeira etapa é a discussão. Em discussão a proposta. Nessa fase, os oradores expressam sua opinião sobre a proposta e cada parlamentar só pode falar uma única vez. Na Câmara, os deputados têm 5 minutos para discutir a matéria que está sendo votada. E no Senado, esse tempo é de 10 minutos. Acompanhe a Rádio Câmara e entenda o Congresso Nacional. Uma campanha em parceria com a Rádio Senado. Economia. Integrante da comissão especial que trata da reforma tributária, Giuseppe Vecchi, do PSDB de Goiás, defende que haja mudança radical no sistema de arrecadação no Brasil. Ele lembra que, atualmente, o país tem 4 tipos de impostos e vários tributos federais. Por isso, o deputado pede a aprovação de projeto que extingue tributos e cria 3 impostos: o Imposto sobre Valor Agregado, o IVA, o Imposto Seletivo e a Contribuição Social sobre Operações e Movimentações Financeiras. Para Giuseppe Vecchi, a iniciativa vai melhorar a produtividade do Brasil e impulsionar a economia do país. Simplificar essa parafernália hoje existentes, vai ter só, a partir do IVA, nós vamos ter uma legislação para o chamado hoje ICMS, a circulação de mercadoria, em vez de ter 27 que nós temos hoje, vai simplificar para uma. E isso vai facilitar a vida das pessoas que produzem, a vida dos empresários, diminuir a quantidade de horas gastas para poder fazer face ao registro fiscal em nível do Brasil. Segundo Adelmo Carneiro Leão, do PT, a dívida pública de vários estados, como Minas Gerais, compromete o desenvolvimento regional e mostra que os estados estão falidos. Por isso, o deputado pede a realização de uma auditoria das dívidas para esclarecer supostas irregularidades nos gastos públicos. Auditar é nós sabermos como foi feita essa dívida, para quem ela foi feita, a que interesses ela serviu, e depois nós fazermos o seu pagamento ou fazer o seu tratamento. Pagar aquilo que realmente o povo brasileiro nos diferentes estados deve em função de investimentos na saúde, na educação, na infraestrutura, no saneamento básico, enfim, no desenvolvimento do estado. Mas não pagar uma conta que o povo não fez e que não serviu ao povo brasileiro e não serviu ao interesse de cidadãos de quaisquer esses estados. Apesar da resistência em auditar a dívida pública, Adelmo Carneiro Leão observa que o Congresso conseguiu retirar do projeto de renegociação da dívida dos estados o trecho que tratava do congelamento de salários de servidores públicos e o aumento da contribuição previdenciária, o que, a seu ver, foi uma vitória parcial por retirar pontos que prejudicariam ainda mais a população. O projeto de Alexandre Vale, do PR do Rio de Janeiro, permite que o beneficiário do Regime Geral de Previdência Social utilize seu cartão magnético na função débito para pagar ou comprar à vista em qualquer estabelecimento comercial. Segundo o deputado, o cartão do INSS deve ser usado da mesma forma que o cartão da instituição financeira. Atualmente, quem decide receber o provento ou pensão por meio de cartão magnético do INSS é isento de taxas, mas não pode utilizar para pagamentos e compras à vista. Tal opção somente atende a quem escolhe receber o benefício em conta corrente, mas acaba pagando taxas bancárias. O projeto de lei assegura vantagens financeiras aos aposentados e pensionistas, pois poderão utilizar o cartão sem pagar taxas bancárias. Destaco que essa iniciativa contribuirá para a maior segurança das pessoas. Alexandre Vale avalia que, caso o projeto seja aprovado, serão evitados crimes como os da saidinha de banco, que consiste na abordagem e roubo fora das agências de clientes que tenham sacado dinheiro.
Newton Capixaba, do PTB de Rondônia, pede que o governo autorize o refinanciamento das dívidas de pessoas físicas e jurídicas junto à Receita Federal. De acordo com o parlamentar, a dispensa de multa e juros seria uma forma de incentivo para que essas pessoas tenham condições de saldar as suas dívidas. E quando o governo vem, tira essas multas, tira esse juro, com certeza dá um incentivo à pessoa, traz uma nova autoestima para a pessoa, falar assim, hoje eu não tenho multa nem juro, eu só tenho o capital que eu devo e parcelado. Então ele vai abrir a empresa, vai gerar emprego e vai ajudar a aquecer aí hoje o mercado de trabalho no nosso país, que na situação que está. Então nós pedimos ao Michel Temer que fizesse isso quanto mais rápido possível, que isso aí é muito importante para o país e que todos os refis que foi feito foi de grande valia para essas pessoas que estão devendo. Newton Capixaba espera que o governo federal também anistie as dívidas de até R$10 mil dos pequenos agricultores e de pequenas empresas para que eles tenham a chance de voltar a crescer e a gerar emprego. Transportes. Defensor da retomada das obras da ferrovia transnordestina, Maia Filho, do PP piauiense, integra um grupo de trabalho formado por parlamentares do Piauí, Ceará e Pernambuco para acompanhar e agilizar as negociações com o governo federal. O deputado ressalta a importância logística da transnordestina diante da precariedade da rede ferroviária no país. Segundo ele, os recursos previstos para este ano serão suficientes para a retomada das obras. A ideia é que inicialmente sejam liberados 150 milhões, o que seria suficiente para se retomar essa obra agora em 2017. Já há um entendimento do governo, dentro do orçamento que lhe é disponibilizado, ele retomar uma obra que gera 6 mil empregos. Trata-se da maior ferrovia do Brasil, com importância logística muito grande. Maia Filho cita a importância da transnordestina para a região sul do Piauí, que é produtora de milho e soja. Ele argumenta que o escoamento da produção por rodovias é muito mais caro. Agricultura. No ano passado, o governo federal lançou o Plano AgroMais, que tem como objetivo reduzir a burocracia em normas e processos do Ministério da Agricultura. Valdir Colato, do PMDB catarinense, esclarece que a medida busca dar maior eficiência ao agronegócio e impulsionar a competitividade do setor. A burocracia no Brasil, ela hoje gasta 1,4% do PIB nacional, chegando a 46 bilhões de reais. E o Brasil está perdendo a competitividade. Então nós precisamos eliminar essa burocracia que não leva a nada e que realmente traz um custo Brasil elevado. Então, dentro desse aspecto, nós fizemos um convênio com o Ministério da Agricultura que apresentou o programa AgroMais, que é desburocratizar. Tirou aí 69 itens que estava exigindo e hoje nós temos uma economia de cerca de R$1 bilhão por ano. Valdir Colato assinala que a burocracia portuária custa ao Brasil mais de R$4 bilhões por ano. O parlamentar sugere que todos os ministérios façam um plano de desburocratização da sua área e apresentem ao Congresso Nacional para uma discussão ampla sobre o tema. A Câmara analisa projeto de Carlos Andrade, do PHS de Roraima, que concede seguro-desemprego ao agricultor familiar rural que tiver suas terras inundadas por enchentes sazonais. O deputado argumenta que a medida vai amenizar a situação dos produtores rurais que perdem suas terras e não têm de onde tirar o sustento de suas famílias. Geralmente, esses agricultores, eles produzem para a sua manutenção, para a manutenção das suas famílias, e o pouco excesso da produção é que ele coloca no mercado. Então, eis o motivo de colocarmos essa proposta do seguro-desemprego e entendemos que vai contemplar muitos agricultores, muitos pequenos agricultores no estado de Roraima, de Rondônia, do Amapá, do Acre, enfim, em todo o Brasil, né? Aqueles que margeiam os rios, margeiam os lagos, que por ocasião das cheias são inundados e perdem as suas produções agrícolas, né? Outro projeto apresentado por Carlos Andrade, que tramita na Câmara, estabelece normas de segurança para os móveis que funcionam como trocadores de fraldas de bebês. O texto prevê que os móveis tenham cinto de segurança para a fixação da criança, além de base antiderrapante e elevação nas laterais. Saúde. O
Por falta de recursos, o Hospital Santa Rosália, em Teófilo Otoni, em Minas Gerais, corre o risco de ter várias atividades paralisadas. No entanto, Fábio Ramalho, do PMDB, ressalta que as autoridades públicas estão se empenhando em reduzir o prejuízo financeiro da instituição, que chega a 8 milhões de reais. Estará caindo na conta do município um aumento de teto que nós pedimos lá. O ministro da Saúde já autorizou. E cairá 4 milhões e 200 só do Ministério como aumento de teto. E também o governador de Minas vai alocar mais 10 a 12 milhões de recursos do Estado. Estamos fazendo o nosso compromisso também de alocar uma emenda parlamentar de mais 3 milhões de reais para que o Santa Rosália possa ter um atendimento digno a essa população sofrida. O Hospital Santa Rosália recebe por ano cerca de 1 milhão de pacientes. Fábio Ramalho destaca que uma instituição dessa importância não pode parar de funcionar e deve ser prioridade no envio de recursos do poder público. Votação. Partidos políticos, recursos no exterior, fundos de pensão, inibidores de apetite, crianças vítimas de violência. Esses são alguns dos temas que estão previstos na pauta oficial de votação do plenário da Câmara esta semana. A reportagem é da Rádio Câmara. Acompanhe. A proposta que muda a lei dos partidos políticos dá mais autonomia às legendas, autorizando, por exemplo, o funcionamento de diretórios temporários. O ponto polêmico envolve uma regra criada pelo Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, que permite suspender o registro dos partidos que não prestam contas ou não têm a contabilidade aprovada. O projeto quer proibir que isso aconteça. O deputado Hildo Rocha, do PMDB do Maranhão, já disse em plenário que não concorda. Como é que nós vamos permitir que partido político que não preste conta de dinheiro público do fundo partidário possa continuar funcionando? Isso é um absurdo que nós vamos fazer com o povo brasileiro. Já a líder do PCdoB, deputada Alice Portugal, pondera. Os partidos têm que ter autonomia administrativa e prestar contas, garantir a prestação das satisfações legais aos tribunais. Mas quem legisla é o legislativo. O tribunal julga. Então, esse ponto de equilíbrio nós teremos que buscar. Outro projeto que pode ser votado é o que permite uma nova rodada de regularização de patrimônio mantido ilegalmente no exterior por brasileiros, anistiando quem não declara esse dinheiro à Receita Federal de crimes como lavagem de dinheiro e evasão de divisas. A proposta ficou conhecida como repatriação de recursos. Na primeira fase, que acabou em outubro do ano passado, foram legalizados 170 bilhões de reais. Com isso, o governo arrecadou cerca de 50 bilhões de reais com imposto de renda e multa. Agora, a ideia é abrir um novo prazo de 4 meses. Ideia já aprovada no Senado. O líder do Democratas, deputado Efraim Filho, explica por que considera a medida importante. A repatriação, ela representa uma entrada de recursos no Brasil para a União, para os estados, especialmente para os municípios, importante no momento em que a arrecadação teve uma das maiores quedas da história. E isso tem um impacto direto na qualidade da prestação de serviços lá na ponta, lá no cidadão. Mas para o líder do PPS, deputado Arnaldo Jodi, isso abre brecha para regularizar dinheiro que foi objeto de crime. Nossa posição é contrária a isso. Nós não podemos estar chancelando repatriação de recursos de origem ilícita, não é? E alguns, inclusive, que estão envolvidos com parte dos escândalos que constrange a consciência dos brasileiros e brasileiras de bem do país. Na pauta de votação estão ainda diversos acordos internacionais e pedidos de aceleração do trâmite de propostas para que sejam avaliadas diretamente pelo plenário. Entre elas, a que legaliza os bingos e a que pretende agilizar o processo de adoção. Da Rádio Câmara de Brasília, Dini Moraes. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. A você, uma ótima noite. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União. Boa noite. Minuto do TCU. É dever dos administradores de órgãos e entidades federais prestar contas anualmente ao Tribunal de Contas da União. Para facilitar a vida dos gestores, o TCU vai realizar palestras sobre a prestação de contas do exercício de 2016. Anote na sua agenda. Será no dia 16 de fevereiro, no período da tarde, no auditório da Escola Superior do TCU, Instituto Serzedelo Correia, em Brasília. Se você estiver em outra cidade, pode ver pela internet. Atenção! A palestra é gratuita, mas é necessário se inscrever no portal do TCU até terça-feira, 14 de fevereiro. Você vai ficar por dentro das normas para a prestação de contas do exercício de 2016 e também vai conhecer o sistema e contas. Participe!
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Voz do Brasil, de segunda